Hoje eu vou tentar fazer para você aqui um resumo desse livro. Já fiz comentários a respeito, meio en passant, mas hoje eu vou tentar fazer um apanhado geral do livro inteiro. É um livro fininho, relativamente fininho, do Etienne de la Boétie, Discurso sobre a servidão voluntária. Vou direto ao ponto aqui e gostaria que você fosse até o final. Vou tentar não deixar o vídeo muito longo, mas sinceramente vale a pena. São muitas informações aqui para te ajudar a refletir a respeito e talvez você poder mandar aí para algum amigo, parente, vizinho, alguém da sua lista de contatos que esteja precisando de uma reflexão. A lamentação que eu já faço logo de cara é que as pessoas muitas vezes elas não conseguem juntar, visualizar e pôr em prática teorias ou boas palavras que muitas vezes ficam perdidas no vácuo aí, sem uma ação deliberada diante daquilo. Um exemplo muito básico disso é que eu nunca encontrei alguém que reconhecesse que estivesse dando foco ao problema e não na solução. Para todo mundo que você fala isso, a pessoa vai assentir assim tranquilamente, dizer não, é verdade, vamos dar foco à solução, mas ela não sabe, na maioria das vezes, na prática, o que significa isso. Então, algum problema acontece na sua empresa e as pessoas ficam tentando descobrir quem é o culpado, ou tentando só apontar o dedo para o outro e ninguém vai lá resolver. Um exemplo muito simples é quando você recebe um e-mail que não é para você e você nem direciona para quem é o interesse de fato daquele e-mail e nem responde à pessoa que mandou equivocadamente que aquilo não é com você e que você talvez não possa ajudar porque não sabe quem é que pode resolver. Você não faz nenhuma das duas coisas. Isso é ignorar um problema. Tomar uma ação proativa significa você ir lá e de fato tentar resolver o assunto e encontrar maneiras de resolver aquilo. Depois que a poeira baixou, resolveu-se o problema, é que você vai sentar com a tua equipe, com as pessoas envolvidas e vai tentar descobrir por que aconteceu, o que mudou, onde é que houve alguma falha, como resolver aquela falha. E muito raramente, quando a pessoa fica insistindo no mesmo erro, é que você tem que tomar alguma atitude mais drástica, chamar num canto e colocar a coisa em pratos limpos. Na maioria das vezes, são hábitos que as pessoas vão pegando e que geram consequências lá na frente de algum erro, algum equívoco. Então, foco na resolução do problema é diferente de foco no problema. E a maioria das pessoas, principalmente quando tem envolvimento emocional no assunto, é que é mais fácil você encontrar as pessoas patinando ali. Então ele fala aqui assim, ó, é um mal extremo estar submetido a um só mestre. Sua bondade não é algo em que se possa confiar. Ele está dizendo que as pessoas não são confiáveis, e isso é fato. E muitas vezes a pessoa não é confiável nem por maldade ou nada, às vezes a pessoa nem percebe que ela disse uma coisa, está fazendo outra, que ela demonstrava uma intenção e acabou fazendo outra, ou que se comprometeu com algo e acabou esquecendo ou nem dando muita bola. Mas o fato é que a questão de confiar no outro, ela toma vertentes muito diferentes e por motivos diferentes. Então, bom, já concluo esse tema aqui. Já que tem o poder de agir, né, esse único Senhor, tem o poder de agir mal quando assim lhe aprouver, quando assim ele quiser, né? Quanto a ter vários senhores, isso significa um infortúnio tão grave quanto o número deles. Ou seja, quanto mais senhores você tiver, maiores são os seus problemas. O resumo aqui bem simples é: você tem que ser senhor de você mesmo. Não sou muito de ficar citando Nietzsche, porque apesar de gostar muito do filósofo Nietzsche, existem muitas interpretações possíveis para ele, algumas até que vão para caminhos muito ruins. Então, o que acaba acontecendo é que muitas pessoas acabam se apoiando de maneira negativa nas teorias do Nietzsche. Mas uma que com certeza lhe faria muito bem e faz para qualquer pessoa que a tome é ser senhor de si mesmo. Ele diz assim que quem não governa a si mesmo deve obedecer. Então aí você tem que fazer uma reflexão. Se você não consegue de fato ter uma noção exata das coisas que você deseja, isso fica no seu subconsciente de uma maneira que você não acessa. Você não toma uma consciência real do que você realmente deseja. Tem até uma frase muito interessante que diz: cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. E eu já presenciei muitos casos de pessoas que alcançam alguma coisa muito desejada e quando chega lá ela descobre que não era bem aquilo. Isso já até aconteceu comigo mesmo.
Depois a realidade é outra e no dia a dia você descobre que aquilo não tem um futuro e um desenrolar da maneira como lhe interessaria. Outra frase muito interessante aqui, né, que ele diz: coisa realmente surpreendente, porém comum, pelo que é necessário mais se lamentar do que se espantar, é a visão de milhões de homens servindo miseravelmente e com o pescoço sob jugo, ou seja, colocando o pescoço ali à mostra. Obrigados não por uma força maior, mas simplesmente encantados e seduzidos pelo nome de um só homem. É bastante curioso mesmo como na história da humanidade encontramos facilmente homens que muitas vezes eram imprestáveis, com uma lábia impressionante, de arrastar multidões e de, por aí, tomar consequências depois terríveis, porque as pessoas se encantam tanto. Eu tenho um palpite. Palpite bem leve, não vai abranger a totalidade dessa questão, mas é bem simples. Quando nós nascemos, somos criados por pessoas, uma mãe, um pai, mais alguém ali mais próximo, e nós entendemos por um longo período de nossas vidas que nossa alimentação, nossa segurança, nossa educação, ela está dependente daquelas pessoas. E a gente sempre tem esse olhar de baixo para cima, de entender que haverá alguém superior a nós cuidando da gente. Quando se fala, com raríssimas exceções, mas quando se fala em pai e mãe, certamente que um bom pai e uma boa mãe vai cuidar muito bem do seu filho, mesmo que tenhamos aqui ressalvas e de repente a gente não está exatamente na concordância plena de como se criar uma pessoa, uma criança. Mas, em tese, todo pai e toda mãe quer o bem do seu filho, mesmo que não perceba que às vezes está cometendo algum erro crasso ali na criação. E a gente cresce com essa questão e até tem uma questão emotiva de ser cuidado, né? Quem não gosta de ganhar um presente, um mimo, de ser percebido, de receber alguma atenção? E aí fica essa falsa ideia, que eu já falei aqui no canal, de que você não precisa de um presidente, o contrário, perdão, que você tem que olhar para o presidente não para quem olha para um pai. E você precisa de um pai ou de um presidente. Você precisa de uma mãe ou de uma presidente. Então você tem que estar muito ciente disso, de que a função daquele que está lá num cargo de poder, como de presidente, por exemplo, de governador, de prefeito, não é o de ser seu pai ou a sua mãe, mas de ser alguém que preze pelos interesses dos munícipes ali, da população de um governo ou da federação, como é um país. Você precisa de pessoas que estejam ali realmente cuidando dos interesses comuns, né, de maneira a não ficar ali com individualismos e nem com questões de personalismo, né? E você tem um elemento muito fácil de você perceber quando a pessoa começa a muito se auto-idolatrar. O cara começa a fazer filme em nome dele mesmo, peças teatrais em nome dele mesmo, estátuas, um culto à personalidade. E aí você já tem que ficar muito atento. E a gente teve um presidente aí que tem bastante história para contar nesse quesito, né? Tem filme pro cara, tem peça de teatro pro cara, tem música, tem, se bobear, até estátua em algum lugar que de repente eu não tenha tomado conhecimento. Então esse culto à personalidade, ele demonstra que ele está pouco se lixando com você. Ele finge que está ali preocupado com a população, mas não está. E ele toca nesse assunto dessa maneira: seduzidos pelo nome de um homem só, cujo poder não precisam temer, visto que é um só, nem podem amar, pois ele é desumano e cruel para com eles. Olha só. Aí o cara fica nessa fraqueza dos homens, aí ele deita e rola e se torna um tirano, um ditador. Está cheio de casos assim, principalmente na esquerda. E aquela galera da farinha, tudo farinha do mesmo saco, que eles adoram dizer que são diferentes. Nazismo, fascismo, comunismo, socialismo, bota todos esses aí no mesmo balde, tira algumas filigranas e alguns detalhes que os diferencia, porque de fato acontece, tem alguma variaçãozinha entre eles, mas no fundo é tudo farinha do mesmo saco. Eles ficam num esforço tremendo para se parecer outra coisa, mas no fundo, se você se predispuser a estudar, a pesquisar os bons livros, as fontes primárias dessas histórias todas, você vai ter como saber que isso realmente se comprova como tudo uma coisa só, com coisas ali minúsculas que os diferencia. Essa frase, então, é tremendamente elucidativa.
Ele diz assim: parece natural ter bondade e não temer que o mal possa vir justamente de quem praticou apenas o bem. Como se o fato que até determinado momento da história daquela pessoa, da sua biografia, ele estivesse apenas fazendo o bem e imaginar que ele jamais fará o mal só porque até determinado tempo ele só fez o bem. Muitas vezes ele só fez o bem porque ele só tinha isso para fazer e não se continha ali de ansiedade de chegar o momento em que ele pudesse demonstrar sua verdadeira face. Assim aconteceu com muitos, principalmente com Stalin, Lenin, Mao Tse-tung e esses caras todos aí. Olha que interessante esse outro trecho. O que é esse vício? Esse vício horrível. Um número infinito de homens não apenas obedecendo, mas servindo. Não apenas sendo governado, mas tiranizado, sem propriedade, nem país, nem filhos, nem vida própria que lhes pertença. O cara chega ao ponto de abrir mão da própria família, da própria vida, da própria propriedade, dos seus filhos ali, dos seus pais, e se entrega a essa servidão. Ele entrega, o cara é capaz de entregar, em nome de uma baboseira, de uma ideologia totalmente fantasiosa, ele entrega o pai, o vizinho, o parente. Foi assim nesse terror, é uma espécie de sociologia do terror, né? Em que os caras acabam colocando todos contra todos. Essa é a tentativa quando se fala nessas políticas identitárias, de gênero, de raça, né? Essas políticas de cota, tudo para tentar dividir, colocar uns aos outros. Eu me lembro que há 20, 25 anos atrás as pessoas trabalhavam e era multirracial, né, o Brasil, aliás, tem uma miscigenação tremenda, né, e esse assunto tinha um idiota, outro com preconceito de alguma coisa, sempre teve, e idiotas nunca vão acabar, infelizmente, né, o preconceito do idiota é uma coisa eterna. Mas ao ficar com essas políticas, tudo que eles conseguiram, a esquerda conseguiu, foi aumentar a divisão entre as pessoas, e aí sim começamos a ter problemas que há 20, 25 anos atrás não existia. As pessoas conviviam harmoniosamente, agora tudo virou racismo. Até quando negro espanca negro, igual o caso do Moise lá no Rio de Janeiro, no quiosque da praia, eram 3 negros espancando um negro e os caras deram um jeito de transformar aquilo em questão racial. Inclusive um deles já se declarou como seguidor do candomblé. Aí ficou mais difícil de entender ainda, né? Como pode? Como se agora o cara tivesse ungido por alguma coisa divina que o livrasse de qualquer tipo de mal e preconceito. E todo o outro lado é o mal. Esse maniqueísmo de quem é maniqueísta e fica pedindo para o outro parar de ser maniqueísta. É a hipocrisia da hipocrisia da hipocrisia. Ele fala aqui de covardia, né? Todos os dias em que um único homem oprime 100 mil e os priva de sua liberdade. E ele coloca a questão aqui, se não é uma questão de covardia. Não é necessário que o país se preocupe em fazer algo em seu favor, desde que não faça nada contra si próprio. Os próprios povos que se abandonam, ou melhor, que se maltratam, pois deixariam de sofrer no momento mesmo em que deixassem de servir. Ou seja, ele atrela de maneira direta uma parte do sofrimento humano ao hábito de servir. Servir no péssimo sentido, de se entregar à servidão, à escravidão. É o próprio povo que aceita a escravidão e corta as próprias gargantas. Quem, podendo escolher entre ser submisso ou livre, repele a liberdade e aceita o jugo. Aquela história de entre segurança e liberdade, ao optar por segurança, você perde a segurança e a liberdade. Já tem dito aí bastante, já tem muitos vídeos, muitas pessoas falando a respeito. Volto a dizer que, na verdade, o que acontece é que as pessoas não conseguem visualizar, entender isso na prática, como vai acontecendo. E todo o sistema totalitário, ele vai acontecendo aos poucos, ele não acontece de uma vez só. Os caras vão beliscando, vai apertando, vão beliscando, vai apertando, quando as pessoas vão perceber, já foi. Não consegue mais reverter o caso, senão uma guerra civil, alguma coisa bastante trágica, da qual nós repudiamos e penso que devemos evitar ao máximo. Mas para isso, então, nós temos que ser
nos precavermos disso, né? Nos anteciparmos a esse problema. E é difícil porque é como se você dissesse para uma pessoa que se ela não fizer tal coisa, em 1 ou 2 anos ela vai ficar doente. A maioria não acaba não acreditando nisso. É como você sentar todo torto e você chegar para um jovem e dizer assim, ó, se você continuar sentando torto assim, vai demorar, mas um dia você vai se arrepender. E provavelmente são pouquíssimos os casos que tem reversão. Então a pessoa continua lá toda torta, achando que você é um babaca. Quando passa 15, 20 anos, não dá mais para reverter e ela olha e ela fala, pô, aquele cara tinha razão. A dica dele era correta, eu tenho que ficar ereto, todo certinho e tal. Porque dá trabalho. Quase tudo dá trabalho. Quase tudo que é bom dá muito trabalho. O torto é que vem meio que a esmo. Esse trecho, então, para você ter uma ideia, eu anotei aqui como sensacional. Para adquirir o bem que deseja, o homem ousado não tem medo de nenhum perigo. Então você não deve temer nenhum perigo. É inerente à vida, os riscos estão aí. O homem sábio não se deixa levar por nenhuma dor. Somente os covardes e os entorpecidos não sabem suportar o mal e nem recuperar o bem, o que é pior ainda. Então não só ele deixa acontecer o mal, como depois ele não suporta o mal e também não conseguem trabalhar para recuperar o bem. É uma somatória de atitudes passivas que acabam, né, deixando a coisa acontecer ali. Mas contentam-se apenas em cobiçar o bem, que é uma coisa bastante diferente, né? É fácil desejar alguma coisa boa, mas não fazer nada por aquilo, então não adianta muito. Tudo o que lhes resta é o desejo natural de possuir o bem. Poxa vida, hein? Então, mais um tapa na cara aqui para a gente ficar atento. Eu gosto muito do exemplo da saúde, porque é sempre muito fácil de visualizar. Se você não cuidar da sua saúde, lá na frente, quando perder, já foi, e muitas vezes você não tem como recuperar. Mas a liberdade, ela tem uma semelhança muito grande e talvez seja até um pouco mais difícil e pior, porque é invisível, tá ali, as coisas começam a acontecer e você não percebe. Aquela famosa frase, primeiro levou o vizinho, depois levou o padeiro, depois levou não sei quem, e tudo você ficou só assistindo, só achando normal. Por isso que eu defendo, inclusive, já fui até criticado por alguns aqui no canal, que eu defendo que todos, mesmo o maior dos crápulas, tem que ter o direito à defesa. Porque a gente não pode julgar, a gente não tem condições. Por isso que existe o direito, existe o legislativo, o judiciário, para estabelecer nas condutas humanas até onde a gente pode ir. Que a gente não deixa, de maneira a não deixar o emocional se envolver. E aí, se você já julga e acha que pode fazer um linchamento, um cancelamento digital do cara, um linchamento moral, um linchamento físico, muitas vezes você não consegue mais depois reverter o caso. Então, não acredito que seja função individual a gente fazer esse tipo de coisa. Por isso que existe o legislativo, o judiciário, desculpe, as leis, o direito. Vai lá, entra com uma ação, investiga. É muito lento, às vezes não resolve, mas infelizmente é o que nós temos que cobrar que seja mais efetivo e mais justo, o mais justo possível. Ele fala aqui uma palavra, eu usaria negligenciado. Ele diz assim, a liberdade é desprezada pelos homens. Ao que parece, porque se eles a quisessem, eles a teriam. É como se recusassem a fazer essa aquisição preciosa pela facilidade em obtê-la. E não é fácil obter a liberdade. Então, por isso que eu digo que é meio negligenciado. A gente deixa passar porque a vida vai nos ocupando, todos temos que trabalhar, estudar, cuidar da família, das nossas questões pessoais. Mas tudo isso é possível que temos liberdade ou alguma liberdade. Mas se não brigarmos e não lutarmos pela liberdade, lá na frente sequer poderemos escolher a profissão ou o que iremos fazer em nossas vidas e pior, o que vestir, o que comer. Né? Tem gente aí obrigando os caras a tomar aquele negócio ali, depois eu coloco o nome aqui em cima. O cara tem que ser livre para decidir, a Constituição está muito clara essa questão. Podemos entrar no mérito, quais as consequências, quais ações, como evitar aglomerações e tal. Existem várias coisas que podemos levar para listar e depois tentar resolver. Sem isso, sinceramente, parece, desculpa, que ficais felizes em possuir apenas metade de seus bens, de suas famílias e de suas vidas. Então, uma vida sem liberdade, muitas vezes, sequer é uma vida pela metade, talvez seja até menos que isso. Outro aspecto importante aqui que ele diz que a primeira razão para a servidão voluntária é o hábito. E sim, as pessoas vão se habituando
a uma espécie de servidão voluntária, como se aquilo culturalmente fosse uma coisa aceitável. E aí as pessoas vão meio que se empurrando ali coletivamente, lentamente para aquilo, e depois se habituam àquilo. E é o que acontece com os cavalos mais corajosos, ele diz aqui, que primeiro mordem o freio e depois passam a apreciá-lo. Freio é o que vai ali na... Interessante isso aqui, faz muito sentido. Mas a verdade é que os anos nunca dão o direito de fazer o que é errado, antes aumentam o insulto. O que ele diz na essência é que o passar dos anos, por mais que nos habituemos, na verdade, tudo que a gente tem deixado acontecer é aumentar o que é errado, aumentar o insulto contra a liberdade. Ele menciona aqui alguns aspectos da história, algumas referências, e ele cita o historiador Xenofonte, num livro no qual Simônides debate com Hierão, rei da Siracusa, sobre as misérias do tirano. Agradável seria a Deus se todos os tiranos o tivessem colocado diante dos olhos, como a um espelho. Certamente reconheceriam suas faltas ali e ficariam envergonhados de seus erros. O tratado fala da dor sentida pelos tiranos, no que, em perigo, são obrigados a temer a todos. Então o cara entra numa paranoia danada. Eu já vi documentários, livros, vídeos e um monte de coisa a respeito do Stalin. Era uma paranoia só. De tempos em tempos o Stalin dava um jeito de matar todos os mais próximos dele. Ele ia fazendo uma limpa e usava isso para amedrontar os outros, e até gente que era muito fiel a ele, ele os matava, mandava matar. Talvez ele mesmo nunca tenha puxado o gatilho de nada. É terrível a convivência com um monstro desse, porque a qualquer momento o próximo será você. Então ele fica se utilizando desse poder, dessa total falta de punição, né, dos atos dele, a impunidade, e aí ele vai deitando e rolando. Deve ser um terror terrível. É um país, a Rússia é um país até hoje bastante amedrontado por isso, até pelo fato de que continua sendo hoje em dia um país aberto, mas continua sendo um país ditatorial, e talvez esteja junto com a China no novo modelo aí de capitalismo de Estado, que eu já mencionei aqui no canal também sobre controlacionismo. Tendo a oportunidade de dar uma pesquisa, vai lá nos outros vídeos, você vai de repente ter uma visão diferente a respeito disso. Inclusive te agradeço se você me mandar referências das quais possam ou corroborar com o que eu estou falando, ou até questionar e falar assim, não é bem assim, eu tenho uma indicação para te fazer. A gente aqui está aberto para o debate tranquilamente. Olha, esse livro ele é do século XVI e ele menciona um aspecto muito interessante que até hoje é assim, e é a essência do socialismo. Ele diz aqui que os tiranos ofereciam um quarto de alqueire de trigo, um cesteiro de vinho e um sestércio. São moedas e coisas correlacionadas que tinham algum valor ali. O que era seguido do lamentável brado de "Viva o Rei", porque o rei parecia muito bonzinho ali, né? Benevolente, muito, né? Parecia só. Mas veja só a frase, e eu vou fazer um paralelo para você entender aqui. Essas pessoas ignorantes não percebiam que estavam recuperando apenas uma parte do que lhes pertencia. Parte esta que o tirano jamais poderia devolver se antes não lhes tivesse tirado. Hoje a figura do governo, do Estado, está mais ou menos nesses moldes. O cara vai lá e paga 40% de impostos, 50% de impostos, aí o governo vai lá e dá R$200 para o cara e o cara ainda agradece. Ele foi roubado ali, guardando as devidas proporções aí para uma renda média de um brasileiro, foi roubado ali de 500 a R$1.000 por mês, todos os meses. Aí o dia que ele precisa de 100, R$200 o governo dá e ele fica muito agradecido. Ele fica agradecido ao cara que o roubou. Então um imposto em excesso é roubo. Tem gente que já acha que imposto em qualquer situação é roubo. Eu prefiro acreditar que o Estado é necessário, ele tem a sua função e uma parte ele tem que cumprir, desde que não ultrapasse 20% de impostos. Lembre-se que a Inconfidência Mineira ali, a tentativa com Tiradentes de mudar o sistema, é porque havia um imposto que eles chamavam Quinto dos Infernos, que era uma quinta parte do que você produzia, que hoje daria, né, que na época também é equivalente a 20% de impostos. Seria o mesmo que você ter uma proximidade de totalidade dos seus impostos de 20%. Hoje, dependendo se o cara é assalariado e a faixa que ele está, se a gente botar no papel
imposto de renda, custo com INSS, custo com outras questões indiretas, é possível chegar aí a uns 60%, 70% de impostos. E o cara ainda fica batendo palma para o governo quando ele devolve alguns centavos. O que nós temos que trabalhar é diminuir essa carga tributária e trazer o Estado para um nível mais aceitável, mais social, não de explorador, né? De expropriador indireto das riquezas do trabalhador. Tem estudiosos aí dizendo que quando uma empresa tem que pagar mais de 50% de imposto daquilo que ela produz, o Estado já virou, é quase que uma estatal. Indiretamente ele já virou uma estatal. O Estado vira dono da empresa porque, afinal de contas, metade do que ela produz logo de cara vai para o Estado. A outra metade é que vai ter que pagar funcionário, distribuir produto para o mercado e ter algum lucro para os proprietários. Então o Estado se torna o majoritário ali daquela situação. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. O livro, como eu mencionei, é do século XVI. Faz muito sentido para os dias de hoje. As pessoas continuam tendo os mesmos hábitos. Tem alguns aspectos históricos que eu não mencionei, alguns detalhes que acabaram passando para o vídeo não ficar tão longo, mais do que já ficou. Gostando do vídeo, curta, inscreva-se no canal, divulgue para os amigos, parentes. Vamos ajudar a divulgar boas ideias e tentar fazer o mundo um pouco melhor. Obrigado pela tua audiência e até o próximo vídeo.